Imagina comprar um rádio por apenas R$ 33. Será que ele quebra no primeiro tombo? Ou entrega um som limpo e cristalino sem aquele barulho metalizado que irrita? E o pior, será que ele é aquele devorador de pilhas que consome energias como se não houvesse amanhã? Eu tenho muito medo quando eu compro esses rádios pela internet. Não é mais como antigamente, você lembra? A gente ia na loja, ligava o rádio, escutava o som e dizia, esse é bom para comprar. Ou então olhava para o vendedor e dizia, tá legal, vou dar mais uma olhadinha por aí em outros modelos. E ó, disparava da bomba. Agora é a hora do unboxing, testes e depois a minha análise final para a gente saber se esse rádio vale a pena por R$ 33. E agora chegou a hora que todo mundo gosta, que é desembalar o produto, conhecer as características e saber se esse rádio é um rádio bom para o dia a dia, é um rádio para rádio escuta ou para o DX avançado. Eu geralmente não indico rádios portáteis de bolso para DX. Este que é o modelo KA3325 da Capcom, que já vem com um nome meio estranho aqui na frente, ó, rádio relógio de bolso. Você está vendo algum rádio relógio aqui? Atrás também, ó, rádio relógio de bolso. Isso aqui é erro de tradução. E aqui na lateral ele tem algumas informações do rádio portátil de bolso AM/FM, com fones de ouvido Capcom 3325 na cor preto. Bom, detalhe, este rádio não veio com fones, ele tem saída para fones. Eu olhei aqui, não tinha nada de fones. Pode ser que esta caixa tenha chegado sem fones para mim, ou é um erro realmente de tradução e não vem com fones, né? Então tem que tomar cuidado com as informações também que a gente vê nas caixas, porque nem sempre condiz com a realidade dos aparelhos, principalmente esses aparelhos mais baratos. As informações técnicas do rádio, trabalha com 2 pilhas pequenas AA, e umas informações também em relação ao alto-falante, sintonia, etc. Bem simples, rádio de bolso não tem muito mistério. Vamos conhecer as características. Vamos olhar o plástico, olha só. Já de saída a gente pode ver que é um plástico de baixa qualidade. É um rádio barato, não dá para exigir muito dele. É um rádio leve. E a antena lateral, ela é o mesmo estilo daquela antena do Jockey que eu testei aqui, ó. Eu prefiro a antena que ela entra toda no aparelho, fica só uma pontinha porque ela é mais segura. Esse aqui a gente tem que ter um cuidado maior para não quebrar. Vamos aproximar mais um pouquinho aqui, ó. Tem uma folga e às vezes mesmo apertando aqui o parafuso, essa folga permanece. Como não é uma antena 360, então ela só tem esses 2 movimentos aqui. Então tem que ter um cuidado maior. Do outro lado, nós temos aqui o seletor desligado AM e FM, botão de sintonia. O volume de um lado e a sintonia do outro. Aqui tem uma entrada para a fonte de 5 volts, você pode ligar ele com fonte de 5 volts. E o compartimento das pilhas. Nos dias de hoje, o interessante é você utilizar pilhas recarregáveis para economizar. Não vale a pena a gente comprar pilhas caras que não sejam recarregáveis, porque acaba ficando no prejuízo. Por isso que eu gosto das baterias. Na parte frontal, nós temos aqui as 2 sintonias do FM, de 88 a 108 MHz, e do AM de 530 até 1600 kHz. É um rádio de 10 kHz. E aqui temos o tune, que é para você fazer a sintonia do rádio. Então está aí, o rádio é bem simples, não tem muito mais o que falar dele. Vamos diretamente para os testes e ver se ele condiz com a qualidade de recepção que a gente espera. A gente sempre tem aquela ânsia de ver, esse rádio de bolso, será que é bom? Será que é bom? Porque antigamente ele tinha as rádios de bolso da Moto Rádio, Motobras, de altíssima qualidade. Aliás, deixa eu mostrar para vocês o tamanho dele aqui, ó. Comparando com o XH-Data. Ele é mais bruto, né? O XH-Data é um rádio mais trabalhado, mais bonito. O modelo D220, esse que também tem o D221, com a banda de emergência para os Estados Unidos.
Então a única diferença é essa nesse rádio da XH-Data. E o Capibom K3325, ele é mais um rádio tradicional, parecido com aqueles rádios mais antigos, né? Não é um rádio moderno. Mas então vamos ver se esse rádio é bom de sintonia, principalmente aí num raio de 50 km. Rádios que não recebem sinais em 50 km, temos que desconfiar, né? Tiago 2,26, eu cito, a Bíblia fala, a fé sem obras. Año 2025, hora 22 más 17 minutos y estamos compartiendo nuestro programa. El programa del día de hoy. Suzy Bissoli, Oswaldo de Oliveira, Amarra Oldán, sumado ahora al... Direita para construir a justiça social. Para elegir los mejores para tu empresa. Núcleo Consultores. Optimizar a sua vida financeira. Bem agressivo esse FM aqui do SP, ó. Aquela posição aqui deve ser Blumenau, ou Atlântida, ou a Rádio Massa. Aqui não tem uma precisão. Aí 100 km de distância. Estou gostando da sensibilidade desse radinho. De alto risco, além de mensagem de texto, os moradores podem receber avisos sonoros no aparelho celular. Lembrando que o serviço é gratuito e não é necessário cadastro prévio. E essas foram as notícias do governo federal. E aí, o que achou do Capibom KA3325? E será que ele está inteiro? Você lembra no início do vídeo? Ele caiu. Será que ele resistiu ao tombo? Daqui a pouco eu conto em que estado está o Capibom. Som médio agudo, característico desses aparelhos pequenos. Com volume alto, pode incomodar um pouquinho. Eu estava com uma visita na minha casa quando eu fiz o teste de som e perguntei: o que você acha? Gostou do áudio? Achou ele bom? Tá muito estridente? Não, o som tá muito bom. Então, para pessoas que não são exigentes, o som tá bom. Para mim, ele tem ali um pouquinho de som metalizado com volume alto, ele atrapalha um pouco. É um rádio simplesão, não tem uma característica que eu possa dizer aqui, ó, esse design aqui tá legal. É um rádio tradicional que a gente já conhece há anos no mercado de vários aparelhos que já foram lançados. O plástico de baixa qualidade, como eu falei no início do vídeo, então nada demais, é um rádio barato. Olha, agora eu posso dizer com sinceridade, eu fiquei surpreso, eu achei que eu ia ligar o rádio e não ia receber nenhum sinal ali no AM, ia pegar só ruído, como alguns que eu já testei aqui, que eram terríveis no AM. Não, ele apresentou ali um sinal interessante no AM, pegou várias emissoras, aprovado no AM. No FM também, ele pega os sinais ali em torno de 100 km, sem problema nenhum, pegou acho que a Atlântida ou a Massa de Blumenau ali, com o sinal fraquinho, mas pegou. Não deu para identificar qual delas era. Então tá dentro ali do padrão de rádio DSP no FM. Ruim, muito ruim. Esses rádios baratos que tem um sistema DSP sem seletividade atrapalham muito. Aí tu vai pra lá, aí daqui a pouco tu vai pra cá e puxa pra lá e puxa pra cá e puxa pra lá. Gente, é chato para quem quer fazer uma sintonia de um rádio mais fraco. Eu sei que esses aparelhos aqui não foram produzidos para isso, mas eu tenho que falar. Ele é ruim de seletividade. E o DSP dele é agressivo, né? É o famoso tchá-tchá-tchá, 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 tchá-tchá-tchá. E os fones, é estéreo ou mono?
É mono, os fones é mono, você não vai conseguir escutar som estéreo, mas pelo menos tem os fones, né? Dá para escutar aqui nos fones. Não tem a banda estendida, então se você está num grande centro e quer ouvir rádio, este não é para você, se a sua emissora preferida está na banda estendida. Se quer escutar a Rádio Capital em 77.5, não vai ouvir, vai ter que botar no AM em 1040. No dia que eu gravei esse vídeo, o preço no Mercado Livre era de R$33. Está aparecendo aqui na tela, você pode comprar através do link ou então dar mais uma pesquisada caso o preço tenha subido, né? No dia que eu gravei, R$33. É barato, é muito barato. Esse é um rádio para você, colecionador. Ainda não tem na sua coleção este modelo da Capibom? Então tá caindo de maduro. E também, é claro, para você que quer um rádio de bolso barato, é muito barato, não tá preocupado com qualidade de som, tá dentro da cidade, tá pegando ali local, tá show de bola, então esse rádio sim também é para você. E não tá preocupado que o rádio vai deixar de funcionar daqui a 1 ano, 2 anos, não sei, pode durar 1 mês. Muito desses rádios baratos depende também da usabilidade que você vai dar. Se você tem o dedo pesado aqui, ó, pode ser que ele não dure muito tempo. Pode ser que ele caia no chão e quebre. Aliás, será que ele quebrou, hein? Vamos dar uma olhada? Quinta-feira é Série B do Campeonato Brasileiro, o confronto dos catarinenses. Ele saiu funcionando, não teve problema nenhum com o rádio. Deu sorte, né? Então ele não é tão frágil assim. Tá funcionando, tá tocando, tá show de bola. Olha, esse rádio não entraria no meu top 5 de rádios de bolso. Não viu ainda? Então clique aqui, ó. Clique e veja o comparativo do meu top 5, que tem rádios legais ali. E curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque é bom que você esteja inscrito para não perder em breve um rádio que eu vou trazer aqui que é bem diferente. Esse rádio, eu demorei para receber ele, ele tem uma alça legal, ele tem um visor legal. E quem é membro do canal do DX Elite ou do DX Master já sabe de que rádio eu estou falando. Se você não é membro, clique aqui, ó. Seja membro, que você vai descobrir qual o rádio que eu vou apresentar aqui no canal em breve. Fui!